Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, mais uma vez estamos entrando na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar de um livro muito bacana que está sendo lançado, que é o livro do André Luiz, o nosso amigo, o nosso parceiro, o nosso filho, que trabalha conosco nesse programa. Mas antes de falarmos do livro, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos uma vez mais juntos estarmos aqui pela TV Mundo Maior, a qual agradecemos ao André Marosso e todos os funcionários da TV, e a você, o nosso telespectador, pela audiência, pelo apoio, pela ajuda. Que Jesus nos abençoe em mais este programa abençoado. André, nós gostaríamos de falar um pouquinho desse livro que você está lançando, O Poder da Liberdade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse segundo livro que já está indo para as distribuidoras e também em breve estará nos centros espíritas. Este nosso segundo livro, ele é pautado nos ensinamentos de Jesus, na codificação abençoada de Allan Kardec e nos livros que Chico Xavier nos trouxe através de sua mediunidade, que tanto nos ajuda a compreender os ensinamentos da espiritualidade superior. Este livro, O Poder da Liberdade, ele é um livro em que nós procuramos falar de assuntos atuais, são 48 capítulos, sendo que o último é uma prece de agradecimento que nós fazemos. São tópicos em que nós falamos de mediunidade, da vida no mundo espiritual, mas falamos também de problemas que nós notamos na atualidade, a angústia, a depressão, a ansiedade, os medos, lidarmos conosco mesmo, lidarmos com o nosso semelhante, que é um desafio muito grande. Então, o nosso primeiro livro, Momentos de Reflexão, à Luz do Espiritismo, foi lançado em agosto de 2016. E este nosso livro atual, agora no último dia 30 de agosto de 2017. André, queria falar um pouquinho, nosso querido Paulo aqui, que está conosco desde o começo da fundação da TV A Caminho da Luz. Já trabalhávamos com o Paulo, já desde a Rádio Clube de Itapira, quando nós fazíamos lá a nossa programação de rádio semanal, e ele tem desenvolvido para nós, inclusive as capas. Ele desenvolveu várias capas, das quais nós escolhemos essa, que realmente ficou uma capa muito bonita. É um copo e um pequeno aquário, e um peixe pulando do copo para o aquário, ou seja, saindo do nosso eu, saindo do nosso círculo pequeno, para irmos para algo mais avançado. Aqui retrata bem a ideia do Espiritismo, né, André Luiz? É verdade. Quando o Paulo nos mostrou essa imagem, nós tínhamos receio de não dar certo pelo enquadramento que a foto se encontrava. Mas o Paulo fez um serviço muito bom, a qual enquadrou o título, enquadrou a ideia que nós queríamos passar, que é de nós termos autonomia sobre a nossa encarnação. Nós temos o poder de escolhermos o que queremos, escolhermos os caminhos que nós vamos seguir, escolhermos as situações que nós vamos vivenciar no dia a dia, saindo daquele casulo do personalismo, do egoísmo, para vermos algo maior como o amor. Vermos que não é apenas as pessoas que estão do nosso lado que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Em primeiro lugar, a pessoa que mais precisa da nossa ajuda somos nós mesmos, nos aceitando, nos amando, nos perdoando, e depois vermos um mundo que foge do mundo do nosso lar, que foge do mundo do nosso trabalho. Nós somos irmãos em humanidade e não devemos ajudar apenas aqueles que Deus permitiu que viéssemos na mesma família. E ajudarmos vai muito além de colocarmos a mão no bolso e darmos uma cesta básica, darmos um dinheiro, ajudarmos neste sentido. Hoje, o que o mundo mais precisa da nossa parte é de uma palavra amiga, de um sorriso verdadeiro,
de 1 minuto de atenção para aqueles que vêm ao nosso encontro precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio. André, é interessante que esse livro se compõe de 48 capítulos. É interessante que você pega, por exemplo, essa trilogia, Jesus, Kardec e Chico Xavier, e você pega, por exemplo, sempre um pensamento, como aqui abrindo ao acaso, a gente pega, por exemplo, um capítulo, uma pergunta de O Livro dos Espíritos com a sua resposta, prova da riqueza ou da miséria, e depois você tece um comentário. Gostaria que você falasse um pouquinho cada capítulo, como se compõe. No primeiro livro, nós pegávamos títulos, temas, e nós escrevíamos conforme aquele tema nos sugeria. Este livro, nós tivemos o mesmo princípio, porém, nós fomos recorrer aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Allan Kardec, aos ensinamentos deixados por Chico Xavier, seja pela sua sabedoria, seja pela sua mediunidade, e trabalhamos em cima destes pensamentos. Por quê? Porque às vezes nós imaginamos que todos os espíritas conhecem a obra de Allan Kardec, não conhecem. Tem muitas pessoas que conhecem algumas perguntas do Livro dos Espíritos, conhecem alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e já está suficientemente contente com o conhecimento adquirido. Então nós pegamos tópicos, nós pegamos versículos do Evangelho, nós pegamos prefácio de livros que Emmanuel ditou por Chico Xavier e comentamos à luz do Espiritismo, mas trazendo sempre para o enfoque dos dias atuais. Então nós procuramos usar um vocabulário simples, em que todas as pessoas que tenham acesso possam compreender a finalidade daquele texto, e procuramos ser o mais objetivo possível, sem ficarmos falando a mesma coisa nos parágrafos que nós estamos escrevendo. A escrita, como a oratória, ela tem naturalmente o seu avanço, desde que estejamos abertos e tenhamos a humildade de saber que não somos perfeitos, que temos o que melhorar na escrita, temos o que melhorar na fala, e eu já noto, pelos conselhos, pelas críticas construtivas que eu tive do primeiro livro, eu já consigo observar que este segundo já está mais espiritualizado, eu já tive mais facilidade para escrever do que comparado com o nosso primeiro livro. Também, André, nós vemos aqui na apresentação do livro, nós temos aqui a apresentação que nós fazemos, contando um pouco da sua história, desde os 15 anos já, iniciando as suas tarefas no Centro Espírita. Depois você também faz aqui dá algumas palavras, não é, do autor. E nós temos também algo muito interessante que eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você pediu ao nosso querido irmão Arnaldo Costeira, presidente da SEV de Viseu, que é parceira nossa da Pomada, onde a nossa casa, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tem feito um trabalho de pomada nessa casa e distribuindo para toda Portugal e hoje já alcançando alguns países da Europa. E ele escreve uma página muito bonita através do espírito de João de Brito. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa mensagem, que eu achei uma mensagem tão interessante e que realmente vem somar com aquilo que você coloca nessa obra. No segundo bloco, nós vamos ter a oportunidade de falarmos um pouquinho da nossa vontade de escrever este livro e publicarmos em Portugal, no português de Portugal. Mas antes, enquanto nós estávamos conversando com o Costeira, o Arnaldo Costeira, dirigente da SEV, a qual nos recebe com tanta alegria quando estamos em Portugal, ele, a Diana, o Paulo, a Isabel e todo aquele grupo que já estiveram algumas vezes aqui conosco em Itapira, nós pedimos ao Costeira para fazer a tradução do livro do português do Brasil para o português de Portugal. E quando ele estava nos mandando a mensagem, nós conversávamos com o nosso querido Sérgio, que nós tínhamos a vontade de pedir para o Costeira, ou ele escrevendo ou através da sua mediunidade, compor para nós o prefácio deste novo livro. O primeiro livro, o prefácio é do nosso querido Sérgio,
E deste segundo nós sentimos uma intuição para pedirmos para este amigo tão querido se ele poderia escrever ou receber o prefácio. E realmente é um prefácio a qual nos emocionamos muito pela beleza, pelos ensinamentos, pelo estímulo que passa tanto a nós, quem escrevemos, quanto ao leitor que tem a oportunidade de ler o livro, de estudar o livro, porque o livro ele não pode ser lido, ele tem que ser estudado, seja que livro for. Mesmo que seja um livro em que os seus ensinamentos são curtos, nós devemos estudar. E quando recebemos por e-mail este prefácio, nós nos emocionamos e muito, porque aqui nós vemos o espírito de João de Brito, que é o mentor espiritual da Casa de Viseu, da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, um dos responsáveis da pomada em Portugal, um dos espíritos responsáveis. Então nós nos alegramos e muito e ficamos muito gratos a este espírito que com tanto amor dedicou o seu tempo para prefaciar, para comentar este livro, a qual fizemos com tanto amor e frisamos, doamos os seus direitos autorais para a TV A Caminho da Luz, que vem na manutenção, na ampliação do Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e na Pomadinha Chico Xavier. É interessante, André, que nós percebemos ao ler esse livro, que realmente esse livro também ele se faz de algumas mensagens que você escreve para alguns periódicos, como, por exemplo, os 2 jornais aqui da cidade de Itapira, também o próprio jornal da ASEV em Portugal, onde esse jornal circula por todas as casas espíritas do movimento de Portugal, e também tem escrito para uma revista, Verdade e Luz, da cidade de Algés, ao lado ali de Lisboa. Gostaria que você falasse um pouquinho como funciona, André, essa intuição. É intuição? Você sente os nossos amigos ao seu lado? Como funciona? Olha, a intuição ela é muito natural, tanto na oratória e também sentimos na escrita. Às vezes nós escrevemos um texto, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos reler o texto, nós nem imaginávamos que tínhamos colocado aquilo no papel. Então a escrita ela é muito natural. É uma intuição, às vezes nós estamos viajando, às vezes nós vemos alguma coisa, vem a sugestão para um título, para um tema, para um assunto. Então, a intuição ela faz parte em todas as atividades que nós temos no meio espírita, na nossa vida de um modo geral. André, vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos, porque como o programa é falado sobre o livro, nós vamos dar continuidade. Não sai daí não, já nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Poder da Liberdade. Já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje o entrevistado é o nosso companheiro de trabalho desde que nós começamos essa apresentação do programa ABC do Espiritismo, nosso querido André Luiz, que está lançando o segundo livro, O Poder da Liberdade. E no final do primeiro bloco, nosso querido André Luiz estava nos falando como surge a ideia de escrever, se é dele ou se ele tem inspiração. E ele estava exatamente explicando isso para nós quando nós interrompemos para o intervalo. Vamos dar continuidade na resposta de André Luiz. A intuição, como estávamos dizendo, ela faz parte e nós ficamos muito felizes em podermos contribuir com alguns periódicos espíritas e principalmente não espíritas, porque em Itapira, por exemplo, na qual nós escrevemos no Gazeta Itapirense e no Tribuna de Itapira, é muito legal porque nós recebemos muitos elogios de pessoas que não são espíritas. Então nós levamos o assunto da mediunidade, da reencarnação, da vida após a morte para pessoas que a maioria é católica, muitos são protestantes, muitos não vão em lugar algum.
Então ali é um meio que você tem de também ir despertando na pessoa aquele senso, a mediunidade. Olha que interessante, a reencarnação, sempre levando os ensinamentos de Jesus, de Kardec, do Chico. E nós não ficamos vaidosos com isto, porque nós somos apenas um instrumento. Quem merece o elogio, quem merece o aplauso, quem merece os louvores é o Espiritismo. Nós estamos apenas pegando algo, destinando o nosso tempo com muito amor para escrevermos, mas quem merece o aplauso não somos nós somos instrumentos. Nós estamos aqui para colaborarmos e poder levar uma mensagem de otimismo, de consolo, uma mensagem que vai ao encontro de tantos corações que estão depressivos, ansiosos, passando por algum problema no seu relacionamento conjugal, alguma dor, tendo um filho adoentado, tendo um pai e uma mãe acamada. É uma grande alegria você poder, por alguns minutos, mostrar para aquela pessoa, para aquele leitor, que ela ou que ele não estão sozinhos. Então, nós temos em Chico Xavier o nosso exemplo. E o Chico incentivava sempre as pessoas a levarem a mensagem espírita. Então, desde que a TV foi fundada, no dia 3 de outubro de 2009, temos aquela frase de Emmanuel: a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Se podemos divulgar o Espiritismo pela rádio, vamos divulgar. Se podemos divulgar o Espiritismo pela TV, vamos divulgar. Se podemos divulgar o Espiritismo pelos jornais escritos, vamos divulgar. Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, seja qual rede social for, pelo YouTube, nós não podemos perder a oportunidade, mas também não podemos esquecer. Hoje nós vemos as pessoas se perdendo no personalismo, querendo ser mais do que a mensagem. Não nos esqueçamos, quem merece os louvores é Allan Kardec, é Chico Xavier, é Jesus, é o Espiritismo. Nós aqui nos encontramos, caminhando, mas antes de ajudarmos alguém, temos o grande dever e a grande responsabilidade de nos ajudar. Então, uma coisa que nós sempre ouvimos do Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor espiritual da casa, é o maior desafio para quem fala e para quem escreve é manter a simplicidade, porque às vezes já imaginamos ser mais do que somos e não podemos nos perder, porque a oportunidade que Deus nos confiou é uma oportunidade abençoada. Interessante, eu me lembro que quando nós estávamos na casa de Chico Xavier, logo nos primeiros meses que nós tivemos a oportunidade de conhecer o médium em Uberaba, na década de 80, exatamente em 1986, eu me lembro que uma pessoa fez um comentário com Chico que ele estava escrevendo no periódico da sua cidade e que ele foi muito criticado, em especial pelo movimento espírita, porque dizia que ele queria se aparecer. Por se tratar de um jornal que publica as coisas da cidade e muitas vezes publica muita violência, é sensacionalista. O Chico ouviu aquela mensagem e diz assim: olha, meu irmão, Emmanuel se faz presente e ele diz que nós temos que publicar o máximo possível de mensagens do amor para irmos gradativamente, diante da evolução da criatura humana, substituir a violência, o sensacionalismo pelas páginas de amor e de bondade. Não desanime não, continue porque o trabalho é importante. E nós vemos mesmo, por exemplo, eu escrevi nesses 2 jornais durante muito tempo e depois passei essa coluna para o André Luiz continuar a escrever, e eu andando na rua, no supermercado, ou em qualquer lugar que eu esteja, é comum as pessoas se aproximarem e dizerem: olha, eu estou lendo a matéria do seu filho. Quer dizer, as pessoas estão procurando coisas boas dentro do jornal, e nós temos que fazer aquilo que o Chico disse,
nós temos que transformar um jornal sensacionalista por um jornal voltado para o campo do bem. O André tem razão quando ele fala dessa maneira. André, qual é o sentimento? Porque Chico Xavier dizia também, após a publicação de cada livro, que para ele o livro era um filho, e ele tratava sempre o livro como um filho. E quando perguntado a ele, Chico, o que você sente no momento do lançamento do livro? E ele sempre dizia uma coisa muito interessante, é o mesmo sentimento que uma mãe e que um pai tem quando nasce um filho. Gostaria que você falasse um pouquinho desta frase de Chico Xavier e se você também vê desta maneira. É uma grande alegria podermos, com 26 anos apenas, estar publicando nosso segundo livro, a qual o primeiro teve uma repercussão altamente positiva. Em prazo de 1 ano, esgotou a sua primeira edição. Para um orador, para um escritor jovem e ainda com um percurso muito grande a galgar. Então nós estamos felizes com a oportunidade que Deus está nos confiando, que a espiritualidade está nos estimulando. É uma sensação muito boa de podermos mostrar o livro e as pessoas falarem, eu já li o primeiro e quero ler o segundo. As pessoas dizerem, eu acompanho você e eu quero também ler este segundo livro. Então, uma sensação muito positiva, mas nós também temos muita preocupação com o leitor, porque o livro ele é feito para o leitor e nós procuramos agradar a quem procura sempre nos acompanhar. E em Portugal já fazem 4 anos que nós temos a oportunidade de irmos a esta nação que recebeu tanto eu quanto o nosso querido Sérgio Vilar com tanto carinho, com tanta alegria. Os portugueses não sabem o que fazem para fazerem com que sintamos em casa, os portugueses, os brasileiros que lá estão. E quando nós escrevemos este segundo livro, nós perguntamos ao nosso querido Sérgio, pela experiência que já tem, da possibilidade, se era viável nós, em Portugal, levarmos um pouco do livro para os brasileiros com a escrita do Brasil, com a escrita do português do Brasil, e se era viável nós fazermos uma quantidade do livro no português de Portugal. E é possível, foi possível. Por quê? Porque nós entendemos que se nós estamos em Portugal, por mais que os portugueses entendam a nossa língua, que é a mesma, mas muda a conjugação, muda os verbos, muda algumas letras na mesma palavra, nós vimos a possibilidade de fazer no português para eles. Então isso também é um motivo de muita alegria, porque eles nos agradam tanto e são esses detalhes que mostram que eles também são importantes para nós. Eu queria também, André, aproveitar, porque o nosso telespectador, ele muitas vezes pode estar se perguntando, mas em Portugal não se fala o português falado aqui no Brasil? Na verdade, todos nós, os brasileiros, temos essa ideia. Mas depois que nós começamos a viajar, talvez eu seja um dos brasileiros que mais conhece o movimento espírita de Portugal, pela questão da pomada. De mais ou menos 150 casas espíritas, já tive a oportunidade de visitar 115, fazendo palestra. Eu acho que não teve nenhum brasileiro que visitou tantas casas, desde as casas pequenas até as casas grandes, como eu visitei. E realmente nesse período que lá estávamos, nós tivemos a oportunidade de perceber que a palavra é a mesma, mas o sentido muda, e muitas vezes muda de uma maneira muito grosseira. O que para eles às vezes é um sentido, para nós é um sentido totalmente diferente. Então nós temos que chegar, nos habituarmos com as palavras, com a maneira com que eles falam, porque realmente tem essa diferença. E o André então estará lançando em fevereiro esse livro, já no final de janeiro e o mês de fevereiro, o livro em Portugal, também na Inglaterra, também na Bélgica, também nos Açores, estará lançando esse livro que, na verdade, ele sai com a linguagem do português
falado e escrito em Portugal. É muito bacana isso, né, André Luiz? E também levaremos um pouco para os brasileiros que lá estão, porque para eles também pode ser que tenham dificuldades ao ler no português de lá. Então nós vamos procurar agradar tanto os brasileiros que lá estão, quanto os nossos amigos portugueses, a qual uma vez mais nós agradecemos pela oportunidade que vem nos dando, pela gentileza. Nós não vamos declinar os nomes porque ficaríamos o programa todo e não podemos cometer o equívoco de esquecer um nome sequer, mas em especial gostaríamos de agradecer ao Costeira, Arnaldo Costeira, pela tradução para o português de Portugal, pela belíssima mensagem que ele foi instrumento como médium do Espírito João de Brito. E eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha. E se você puder nos ajudar adquirindo um livro, você está ajudando o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir pela loja virtual lojacaminhodaluz.com.br ou pelas distribuidoras Boa Nova e Candeia. Também queria aproveitar e dizer que você que está em casa que adquiriu o livro, você leia o prefácio de João de Brito e você vai perceber que tem muitas palavras que aqui estão que não são palavras usadas em nosso cotidiano, são palavras usadas no cotidiano do português falado lá em Portugal. Queridos amigos, estamos encerrando, André, que realmente você tenha isso, que Jesus te abençoe e que nós possamos então levar essa mensagem maravilhosa desse livro, O Poder da Liberdade. Um abraço carinhoso, encerramos o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.